E acho que para começar aqui, queria começar o papo falando um pouquinho de qual é o movimento que a Viveo tem feito ao longo, desde antes de ser Viveo, né, desde quando era Mafra, nesse conceito de ecossistema de saúde, numa área tão complexa que é no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a tua atuação nessa transformação. Então, a gente acha que a partir de 2020, mais ou menos, a Viveo, que até então era a Mafra, ela começou com esse conceito de formar o one-stop shop da saúde. Então, como que a gente conseguiria reunir dentro de uma empresa que tinha uma força logística muito grande, que era a Mafra, tinha uma transportadora própria aí com 300 veículos, como é que a gente conseguiria ser um ponto focal de um mercado da saúde que está em desenvolvimento no país? Então, é um mercado que hoje, ele, em todos os seus elos, eu vejo ele ainda como frágil, na minha opinião, frágil de integração, frágil de até estrutura, de como ele se organiza, e a Viveo, ela veio num movimento de como ela juntava todas essas fragilidades e começava a fazer uma tese forte. Um apoio mesmo para esse mercado, tá? E aí, dentro da minha área, nesse plano estratégico nosso, vamos falar assim, a gente decidiu como que a gente ia valorizar esse cliente de verdade. Tá? Então foi daí que a gente decidiu tirar do papel, tirar da missão, visão e valor, qualquer empresa tem isso, como é que a gente ia fazer na prática isso. Então foi daí que a gente começou a pensar no cliente, a pensar em transformação, a pensar em como que a gente ia traduzir tudo isso numa maneira prática e efetiva. E aí que a gente começou toda essa história. Legal, Edu. E seu desafio dentro disso é um dos maiores da empresa, né? Porque você cuida do cliente, a sua área é específica em cuidar do cliente, é o Customer Care. Conta pra gente um pouquinho dentro de tudo isso, como é que tá nesse dia a dia, e você tá sendo puxado demais? Conta pra gente aí. Não, gente, assim, o cliente, ele é o motor da empresa, não adianta, né? Então, ele é o que traciona a empresa. O meu desafio foi como entender esse cliente. Eu não conhecia esse cliente. Então, eu não conhecia as fragilidades dele, eu não conhecia as dores dele. O que eu poderia fazer para mudar ele. Então, esse contexto fez, Lu, com que a gente fosse até ele, de uma maneira definitiva, pensando o que eu poderia fazer. Se era a inteligência artificial, se era o bot, se era qual que era a dor dele. E nessa primeira onda nossa, que foi lá entre 19 e 20, onde o mundo já era outro, já aconteceu de tudo e nós estamos aqui de novo, a dor do nosso cliente era o simples. A dor do meu cliente, ele não estava esperando nenhuma extravagância tecnológica minha. Ele não estava esperando ser, talvez, automaticamente 100% atendido. O problema dele é o seguinte, ele não tinha acesso a uma nota fiscal. Ele não conseguia ter um boleto. Ou quando ele conseguia, ele precisava falar com 5 pessoas, esperava 3 dias. E o e-mail, corporativamente, hoje eu acho que é uma das ferramentas mais mal usadas que tem. Né? Ele virou muito uma procrastinação do trabalho muito grande e tal. Então, a gente foi pra rua para conhecer esse cliente. Então, aí o meu papel nisso tudo foi o seguinte, foi conectar qual que era a dor desse cliente, qual era a fragilidade da nossa empresa, como a gente resolvia isso e como no futuro, com essa integração de empresas, né, fazer um parênteses aqui, a Viveo comprou 20 empresas, como que a gente traz isso minimamente para uma sinergia parecida a todas essas empresas. Então, evidentemente, você perguntou se está puxado, eu acho que sempre vai ser puxado. Sempre vai ser puxado. Uma empresa que fatura 5 mil notas por dia, ela tem, por mais que a gente tenha 99% de eficiência, 1% disso dá muito assunto. Tá? Mas eu acho que foi muito esse contexto, tá, Lu? Da gente escutar ele, entender o que ele queria, e para minha surpresa, era muito simples, tá? Era muito simples, então é porque a gente nunca tinha se dado ao trabalho de falar com eles. De falar com eles. E aí iniciar toda essa jornada, e agora sim, cada vez é mais, né? Que o simples daquele dia já não é mais o simples de hoje, né? O mundo tá avançando muito rápido, né, Edu? Você falou, isso era 2020, o mundo já é outro, você usou bem o termo. 4 anos que se passam aí, parecem décadas hoje em dia, e o seu cliente também evolui, né? Então, agora que você deu o simples para ele, você vê que ele tá aumentando cada vez mais essa puxada, querendo cada vez mais coisas, porque a gente dá uma coisinha amanhã... E assim,
tese de juntar e fazer ecossistema, não foi só da Vivio. Os meus clientes também estão nesse movimento. Tá. Então a gente está lendo notícias aí de hospitais até então concorrentes se unindo para formar uma marca única, para ter uma melhor negociação. A gente tem grandes redes comprando, então a gente tem muito M&A nesse mercado. O que a gente está vendo? Até é um jeito do mercado se fortalecer e tudo mais, né? Então o que acontece? Eles começam a também ficar um pouco mais complexos e também tem um pouco mais de necessidades mais complexas. Então, se antes a minha solução foi dar um portal onde ele clicava e baixava a nota fiscal, hoje a complexidade dele é o seguinte, ele também está se aprimorando. Eduardo, como você vai e me dá essa nota dentro do meu sistema? Como é que a gente se integra? Que eu acho que é um dos gaps da nossa cadeia da saúde. Entendi. A gente ainda é pouco integrado. Então, eu ainda vejo, eu vou colocar a Vivio como meio dessa cadeia. Então, a gente tem uma cadeia de transporte e fornecimento, a gente tem a Vivio que faz esse papel de dealer, a gente tem o cliente. Nós estamos tentando, e o hospital está começando a nos puxar também para como a gente começa a conectar isso. O outro lado ainda tá menor, que é como eu me conecto com o transporte, como eu me conecto com as indústrias, como eu me conecto com meus fornecedores de N assuntos. Então, isso vai ser um processo evolutivo nosso aqui de como a gente puxa essa cadeia. Mas os meus clientes, é claro o movimento deles de automatização e integração de cadeia. É muito claro. Seja eu mandando para ele dados e ele também, via ADI, qualquer coisa que seja, me mandando os pedidos dele. E aí avançando até numa das minhas outras áreas, que é planejamento, como a gente começa a fazer o VMI, como a gente começa a enxergar os estoques, como é que a gente começa a fazer uma cadeia equilibrada, porque depois disso vem uma outra pressão, que é o seguinte, tem uma desmobilização de caixa dessas empresas em estoque. Então, a partir da hora que a gente começa a trafegar esses dados, os clientes eles começam a saber que eles podem trabalhar com níveis reduzidos de estoque e liberar a caixa para eles. Então, a gente vê que não é mais só curar as pessoas, não é mais só vida, tem uma operadora de saúde por trás, tem uma questão financeira que a gente está num país que também ele oscila bastante, então o meu cliente ele está ficando mais sofisticado, ele está ficando muito maior. Né? A origem dos hospitais, se a gente for olhar, às vezes são origens religiosas, são congregações e tal, que agora isso tudo está ficando um bloco muito maior. Entendi. Então aí, acho que a tendência é só ficar mais automatizado, mais complexo. Se é que é complexo o termo certo, né?